Bom, pessoal, nessa aula eu vou estar mostrando para vocês como que funciona duas funções, o soma-cs e o conte-cs. No Moodle de vocês, eu deixei o link pronto, tanto do soma-c quanto do conte-cs, tá? Então, qual é a diferença do soma-cs para o soma-c? Lá na função soma-c, sem um s no final, a gente tinha apenas um critério para realizar uma determinada soma. Neste caso, quando tiver o S no final, ou quando for, caso seja no celular, quando for SUMIFs, e tiver também o S no final, significa que então que ele pode ter mais de um critério para poder considerar o seu intervalo da soma. Ou seja, a gente vai ter mais de uma condição para que ele faça uma determinada soma. E aqui um detalhe muito importante é que no soma-c, a gente tem primeiro o intervalo do critério, o critério e depois o nosso intervalo da soma, como o último parâmetro na nossa sintaxe, tá? No soma-cs, isso é invertido. Primeiro é o nosso intervalo da soma, e aí depois o nosso intervalo do critério, e assim por diante, quantos critérios você tiver. Então nós podemos ter vários critérios para poder fazer a nossa soma. Isso no soma-cs. Então, sempre que vocês forem precisar de mais de um critério para somar ou para contar, soma-cs, conte-cs. Tá? O conte-cs funciona parecido com o conte normal, porque ele não tem um intervalo de soma, né? O que tiver ali dentro ele vai fazer a contagem. Então, ele funciona do mesmo jeito. Intervalo e critério, sem o s no final, né? Só o conte-c, intervalo e critério. E o conte-cs continua do mesmo jeito, intervalo, critério, ok? Então vamos para a prática. Aqui na nossa planilha, vamos abrir ela. Eu deixei numa abinha, aqui, uma terceira aba, soma-cs, conte-cs. E aqui, deixa eu apagar aqui. Nós vamos fazer então o nosso exemplo com o soma-cs e o conte-cs, tá? Eu vou ensinar para vocês hoje a função F4 trava toda a célula. A função F4 ela tem o objetivo de travar toda a célula no momento em que você está digitando a sua fórmula, tá? O que facilita bastante na hora de você estar fazendo várias fórmulas igual a gente vai estar fazendo agora. Então vamos lá, aqui eu vou querer saber qual é a soma total. Então, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho isso aqui. Tá, eu aumentei demais, 115, 110, aqui. Eu vou querer saber qual é a minha soma total do vendedor André para o produto abacate. Então soma total é esse meu total aqui, ó. Então eu já sei qual é o meu intervalo da soma, olha lá a minha sintaxe, ó, intervalo da soma. Então eu já sei que eu vou somar isso aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, soma-cs, abre parênteses, vou selecionar o meu intervalo e eu vou apertar a teclinha F4 para que ele já coloque o cifrão na minha fórmula, tá? Ó, vou apertar a minha tecla F4 agora, ó. Olha lá, ele já colocou o cifrão para mim. Vou colocar ponto e vírgula. Vamos voltar na sintaxe. Qual que é o próximo parâmetro do meu soma-cs? É o intervalo do critério. Então, qual será o meu primeiro critério? Ou seja, onde é que eu vou pesquisar o meu primeiro critério? Então, aqui está critério 1. Onde eu vou pesquisar o meu critério 1? É vendedor? Então, é na coluna vendedor. Vou selecionar a minha coluna vendedor. Vou apertar F4 de novo, que eu quero que trava. E qual será o meu critério? Ponto e vírgula, ó, meu terceiro parâmetro é o critério 1, é o vendedor André. Ponto e vírgula tem o meu segundo critério. O meu segundo critério é o produto abacate. Então, onde é a minha coluna abacate? Desculpa, onde é a minha coluna produto? É aqui, ó. Então eu seleciono minha coluna produto. Vou dar um F4 para poder travar minha célula, tá? Um ponto e vírgula. E aí agora eu vou usar o meu critério 2, que no caso aqui é o meu abacate. E dou um Enter.
Está aqui. Então ele tem no total 516 vendas, né? 516 valores de venda no total de venda para o vendedor André e produto abacate. Como eu já travei a minha célula, toda ela está travada, eu só não travei o critério, e o critério está aqui do meu lado esquerdo, ó, né? Se eu arrastar essa célula para baixo, ele vai acompanhar Adriana Uva, Luciana Pera. Vamos lá? Ó. Arrastei, pronto, pegou. Se eu der um duplo clique aqui, ó, olha lá, ó, em laranjado, claro, está aqui o meu primeiro critério, está aqui o meu primeiro intervalo da soma. Em roxo, o meu intervalo do meu critério 1, que no caso aqui é vendedor, está aqui, ó. E em vermelho, o intervalo do meu critério 2, que está aqui, ó. Meu critério 1 está aqui de azulzinho claro, Adriana. Meu critério 2 está um azul mais escuro um pouco, aqui, uva. Tá? Então, dessa forma aqui, nós temos o soma Cs com mais de uma condição. Conte Cs. O Conte Cs é um pouquinho mais fácil, porque ele não tem o nosso parâmetro de entrada na sintaxe de intervalo de soma. Apenas temos intervalo onde pesquisa o critério, intervalo onde pesquisa o critério. Então vamos lá, igual, conte.cs, porque é mais de um critério. Abrir aqui. Detalhe aqui para vocês. Mesmo que eu tenha disponibilizado para vocês lá o link de ajuda, vocês podem estar clicando nessa opçãozinha aqui, ó, e ele vai estar mostrando para você aqui na tela como funciona a sintaxe dessa fórmula. Se você precisar de um pouquinho mais de informação, você ainda pode clicar aqui no Saiba Mais. Ele vai abrir nessa lateralzinha aqui, ó, mais detalhado ainda como funciona aquela sintaxe. Então, para vocês que estão começando agora e precisa de um pouco mais de informação para poder estar entendendo, está aqui. O próprio Google tem essa ajuda para você e é muito útil para quem ainda não está adaptado ainda com as formas. Mas aqui ele mostra o exemplo, ó, por exemplo, olha lá, ó, critério, forma do critério. Neste caso aqui ele está digitando, eu vou, lá embaixo eu vou mostrar como que funciona essa digitação, tá? Neste caso aqui a gente não está digitando o nosso critério, igual ele digitou aqui, ó. A gente está apontando para uma célula onde possui o critério. Mas aqui embaixo a gente vai ter já logo essa forma de usar. Então voltando aqui, no nosso Conte Cs, a gente quer contar quantas vezes o André vendeu abacate, né? O número de ocorrências que o André vendeu abacate. Então o nosso primeiro critério, nosso primeiro intervalo aqui, para poder pesquisar o nosso André, é na coluna vendedor. Então, coluna vendedor, vou selecionar. Coluna vendedor, vou dar um F4 para ele travar minha célula, tá? Ponto e vírgula, vou clicar em cima do André. Ponto e vírgula de novo. Agora, qual é o meu próximo intervalo de critério? Vai ser para o abacate na coluna produto. Então, seleciona a coluna produto, F4 para travar a célula, vou apertar F4. Ponto e vírgula, e eu seleciono então o meu segundo critério para poder fazer parte da minha contagem, né? Pronto, olha lá, 3. Vamos conferir? André abacate, tá aqui. André abacate, 3. André uva, André mamão, André pera. Então tá aqui, ó, as três ocorrências do André abacate, tá? André venda abacate, André abacate, 3 ocorrências, tá? Se a gente aproveitar a oportunidade aqui e já pegar a soma, ó, vamos clicar aqui, vou fechar aqui a ajuda, mostrar para vocês um recurso aqui muito legal, ó. André abacate, selecionei total. André abacate, selecionei com o Ctrl, eu clico em cima, seguro o meu Ctrl pressionado e clico em cima das outras colunas. Tá vendo que está alternado aqui, né? Eu cliquei em cima da primeira, da segunda e da terceira. Aqui embaixo, ó, ele dá o total, ó. Tá vendo aqui, ó? Soma. Dá a soma média e a contagem, ó. 3, soma 516, olha lá. 516, 3. Tá? E para Adriana Uva? Bom, agora que a gente já está com a fórmula travada e nós apenas não travamos o nosso critério, que no caso seria
esse que está do lado esquerdo aqui, o André e o abacate, basta eu vir aqui e arrastar. Então a Adriana uva, ó, eu tenho 5 ocorrências dela. Vamos verificar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver se tem mais. Adriana, não tem mais uva, é só para o André. Entendeu? 5 ocorrências, R$ 1.866 ela vendeu de uva nessa lista. Agora, nós temos a mesma situação anterior com um detalhe. Eu vou dar um Ctrl+C e um Ctrl+V aqui na lista, ó, na fórmula. O André vendeu 516 abacate, né? Na soma total, R$ 516 de abacate. Eu quero saber agora quantas dessas vendas ele vendeu com quantidade acima de 10. Então lembra que no nosso exercício anterior eu pedi isso aqui para vocês, ó, né? Para vocês mostrarem o número de pedidos maior que 10, onde a quantidade é maior que 10. Então eu vou dar aqui para vocês como que a gente consegue fazer essa terceira condição. Então a gente tem a primeira condição André, a segunda condição aqui abacate, e nós teremos a terceira condição. Olha só como é que a gente faz, ó. Eu vou aqui no final da minha fórmula, ponto e vírgula, e eu vou adicionar mais um critério, mais um intervalo de critério. Qual que é o intervalo? Quantidade. Ah, onde a minha quantidade, vou travar minha célula, F4, ponto e vírgula, e aqui como eu vou estar digitando, eu não vou estar apontando para uma célula, eu venho aqui, ó, aspas dupla, tá? E digito maior que 10. Fecho aspa dupla, pronto. E Enter. Olha lá, 270. Nas ocorrências, mesma coisa, ó. Vou copiar a minha fórmula aqui, ó. Opa. Ctrl+C, vou colar aqui, ó, Ctrl+V. E eu vou acrescentar mais um critério aqui no final, ó. Vou vir com o mouse aqui, ponto e vírgula. Qual que é o critério? Quantidade maior que 0. Então, intervalo de critério, coluna quantidade, ó. Vou selecionar a coluna quantidade, vou apertar F4, ponto e vírgula. Qual que é o critério? Maior que 10, aspa dupla, maior que 10, fecha aspa dupla, tá? Para ele poder entender que aquilo ali é um texto. Então, tudo que está dentro da aspa dupla é texto, ok? E Enter. Olha só tem uma ocorrência para o André Abacate, onde ele teve uma venda com acima de 10 quantidades. Vamos verificar? A gente sabe que são esses 3 aqui, ó. Vou pintar, ó. Vou pintar aqui de amarelo. A gente sabe que são esses 3, certo? Só que a única venda que passou de 10 foi essa aqui, ó. A para Santa Catarina, tá? Vendeu 15. Então aqui 15 maior que 10, por isso que ele entrou nessa aqui. Qual que é o valor? 270 foi a soma, como só teve uma, ele somou aqui. Agora que a gente travou, ó, nós travamos a célula, né? No terceiro critério ali, ó. Basta fazer o quê? Selecionei tudo, ó. Arrasta para baixo. Olha só, a Adriana Uva teve 4 ocorrências. Vamos ver? Eu vou tirar essa cor dali e vamos procurar a Adriana Uva. Adriana Uva, aqui, são quantas ocorrências? Total são 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Vamos pintar aqui de amarelo. Então eu tenho 5 ocorrências da Adriana que vendeu uva, certo? Ó, aqui na minha fórmula fala isso, ó, tá? E dela deu 1.866. Vamos verificar, ó, com o Ctrl agora, ó, Ctrl. 1.866, ó, 1.866. Então, beleza. Agora eu quero saber se realmente ela teve, dessas 5, 4 teve quantidade maior que 10. Olha lá, ó, maior que 10, maior que 10, maior que 10, maior que 10. As 4. Vamos somar? 1, 2, 3, 4. A soma deu 1.770. Quanto deu aqui? 1.770. Então, bateu a nossa fórmula. Essa é uma outra forma de vocês também estarem verificando se a fórmula de vocês estão funcionando, tá? No exercício anterior, eu coloquei um gabarito aqui do lado para vocês poderem estar comprovando se quando vocês fizerem a fórmula aqui, vai estar dando esses valores, tá ok? Nesse aqui eu não coloquei. Esse aqui vocês vão ter que verificar, vocês mesmos verificam se os valores estão corretos. Tá. Agora, olha só, eu quero a soma, mesma coisa do anterior,
Só que dessa vez eu tenho vendedor, produto e estado, não é quantidade. Ok? Então vamos lá, vamos fazer do zero de novo. É uma soma, certo? Então soma, CES, abre parênteses. Primeiro critério é o intervalo da soma. Então quem que eu vou somar? O total? Então eu vou selecionar aqui, ó. Seleciono o total. Vou travar minha célula, F4, ponto e vírgula. Qual que é o meu segundo parâmetro aqui na nossa função soma CES? É o intervalo de critério 1, que vai ser o nosso vendedor, Adriana. Então vamos pegar aqui, ó, coluna vendedor. Vou dar um F4 para travar minha célula, tá? Ponto e vírgula. Qual que é o meu critério? Adriana. Vou fazer um pouquinho mais rápido agora, tá? Então, meu segundo intervalo, meu segundo critério, intervalo de critério, vai ser produto. Então, seleciono produto, F4, ponto e vírgula, uva. Meu próximo intervalo vai ser estado. Selecionei, F4, ponto e vírgula, estado e Enter. Tem aqui, então, 1350. Como a minha célula já está toda travada, basta eu estar arrastando aqui para baixo, que ele vai estar funcionando, então, também para o Adriana, Uva, Rio de Janeiro. Vamos ver aqui, ó, Adriana, Uva, Rio de Janeiro. Tem quantas ocorrências aqui? 1, 2, 3. Vamos contar? Eu selecionei com o Ctrl. 516. Olha lá, 516. Vamos ver para São Paulo? Teve duas, essa e essa. 1350, 1350. Vamos ver se as ocorrências estão ok? Tá, como que a gente faz? Para poder contar. Contar é conte C igual, conte CES, quer dizer, ponto CES, porque é mais de um critério. Nosso primeiro critério é vendedor. Vendedor. F4 para travar a célula. Tá? Só estou travando a célula porque eu estou tendo que arrastar a forma para baixo. Se eu não estiver precisando arrastar, então eu não preciso travar minha célula, ok? Adriana. Ponto e vírgula. Meu segundo produto. F4. Qual critério? Uva. Ponto e vírgula, próximo critério, próximo intervalo de critério, estado, F4, ponto e vírgula, estado, tá? Dou um Enter, olha lá, duas ocorrências para São Paulo, vamos arrastar aqui, 3 ocorrências para o Rio de Janeiro, bateu, ó, 1, 2, 3, 1, 2, ok? Esses outros dois exercícios aqui, outras duas condições aqui, eu quero que vocês façam para vocês aprenderem. Então aqui tem estado São Paulo, produto uva, Rio de Janeiro uva, São Paulo abacate, vendedor e estado, tá? Soma e número de ocorrência. Esses dois aqui são apenas dois critérios, tá? Nesse caso aqui eu usei 3 critérios, ó, estado, produto e vendedor. Aqui também eu usei 3 critérios, ó, vendedor, produto e quantidade, tá? Então façam aquele esqueminha que eu expliquei na aula passada, clica, quem já pegou uma vez não precisa pegar de novo, né? Faz a cópia, pega a planilha lá no teu Drive e aí faz a atividade, é para preencher essas células azuis aqui com a fórmula correta, ok? Até a próxima aula.